coach executivo, está aqui comigo, Marcelo Jabbour, que dá dicas para você dar uma guinada aí na sua carreira em 2009, né? Quem não precisa de dicas como essa? Então fique ligado que a partir de agora é tarde VIP para você. E aí, você está precisando de dicas para dar uma guinada na sua carreira 2009? Acho que todo mundo precisa em qualquer momento da nossa trajetória profissional, né? Por isso que eu trouxe ele, ainda mais nesse momento, em final de ano, Marcelo Jabbour, que é coach executivo. Seja bem-vindo, Marcelo. Muito obrigado. Obrigada pela sua presença aqui no nosso Tarde VIP, viu? Eu que agradeço. Marcelo, qual a primeira dica que você dá, então, para quem está naquele momento de crise, primeiramente, que não sabe o que fazer profissionalmente, já se sente numa escassez, não sabe para onde ir, não tem mais energia para continuar? Qual a primeira dica, Marcelo? Uma dica importante, porque você disse uma frase até interessante, aquele que não sabe para onde ir. Tem um ponto na carreira e na vida pessoal e profissional que é muito importante, que é de se descobrir, né? Que é o autoconhecimento, que é aquele conselho, né? Conhece-te a ti mesmo e dominarás o mundo, né? Esse é o ponto. Esse é o ponto inicial. Que for. Sim, é evidente que à medida que o indivíduo vai entrando na fase adulta, a preocupação vai ficando cada vez maior para dirigir o seu caminho profissional e pessoal. Então, e mesmo a maturidade também vai nos dando mais ferramentas para buscar, né, esse autoconhecimento e conhecer de verdade quais são os pontos fortes, quais são os pontos fracos e trabalhar em cima disso para poder chegar onde se quer chegar, que é uma outra questão importante, né? Para onde eu vou? Onde é que eu quero chegar? Né? A experiência é fundamental nesse caminho, mas o exercício de se conhecer é bastante eficiente. E é duro quando você percebe que você já saturou no seu trabalho, que você não tem mais para onde ir, de repente, muitas empresas, infelizmente, não têm plano de carreira. Sim. E aí, como é que eu olho para essa situação? Já vejo que eu estou no meu limite, no meu máximo, não tenho para onde ir dentro daquela empresa, dentro daquela situação. Sim. E aí, Marcelo? Nós temos que entender que a única pessoa que a gente consegue modificar na vida é a gente mesmo, né? Mais ninguém. Então não vai cair do céu, né? Não adianta. Então eu sou dono da minha vida, todos são donos das próprias vidas. Então isso é importante, né? Porque à medida que a gente percebe que a empresa não contribui para o meu crescimento, eu tenho que tomar as rédeas e dizer, bom, eu sou responsável pela minha vida. Não posso ficar o tempo todo, anos e anos e anos, dizendo que a empresa não me dá condições. Eu busco a minha melhor condição dentro da empresa ou fora dela. Muitas vezes fora da empresa na mesma área e outras tantas fora da empresa numa área completamente distinta. O que é importante, Patrícia, é se identificar, é ter identificação com o trabalho. Aquilo que você faz, você sente que é parte de você. Porque as pessoas muitas vezes fazem um trabalho, às vezes fazem um curso superior para agradar terceiros. Né? O pai, ou a mãe, né? Ou a esposa, ou o marido, e ele ou ela não tem identificação com aquilo. Então, fundamental é se identificar, né? Entender que naquele trabalho que ela faz existe uma pitada dela, uma pitada importante. Porque aí o prazer acompanha o trabalho, né? E a tendência é o crescimento. E a gente tem um sentimento muito grande nessa época do ano, né? O Natal está praticamente aí, essa semana nós vamos vivenciar o Natal, o Ano Novo, de mudanças, é onde eu acho que todos os sentimentos se afloram. Isso realmente acontece mais, essa vontade de mudar, de acontecer nessa época. Então, o que fazer? Dá uma guinada mesmo? Dá para dar um 360 na vida? De que forma, Marcelo? Tem que ser essa 360, a guinada 360 não é nada que não possa acontecer, mas por outro lado, entender que nós precisamos de planejar, né? Então, antes disso, bastante serenidade. Eu não gosto de atitude, eu não sugiro, né, atitude intempestiva. O que eu digo é assim, você pode dar essa guinada 360, mas vai ser um processo, né? Então, você identificou o que realmente te agrada na vida, se preparou para chegar naquele ponto, num determinado momento da sua vida, e chega um momento onde a virada é um pouco mais forte, um pouco mais intensa. Mas você vem se preparando há meses ou há alguns anos, alguns casos até há mais de uma década, se preparando para uma mudança na carreira. Então, o que eu quero dizer é que nunca é tarde para começar. Mas esse começo não é 1º de janeiro eu vou mudar minha vida toda. Não é assim que funciona. Às vezes funciona, Patrícia, com uma coisa bastante simples que as pessoas não fazem, que é escrever, colocar no papel o que se quer. Né? Depois de colocar no papel o objetivo, colocar de forma bastante simples quais as primeiras ações que eu poderia fazer, ações para a próxima semana ou para o próximo mês, que poderiam me levar no caminho daquele objetivo que eu tenho no futuro. É evidente que quanto mais distante
é a minha meta, mais difícil de eu colocar ações. Mas aí eu coloco uma meta de 5, 6, 7 anos e pode ser que eu vá fracionando em metas para 4 anos, para 3 anos, para 2 anos, para 1 ano. E aí eu já começo a aplicar. Eu estou aplicando para essa meta de 1 ano, mas eu sei que ela faz parte de um contexto que vai me levar para um futuro que eu espero em 6, 7 anos. Tá, então para quem quer mudar realmente de ramo profissional, tudo primeiro, eu acho que tem que analisar o mercado para ver como tá e se há condições para isso, não é, Marcelo? Você falou uma coisa bastante importante, que é olhar para fora, né? Porque às vezes eu olho muito para dentro, vejo o que eu quero, mas o mercado está me dizendo, olha, cuidado que esse mercado está caindo, está piorando, né? Então a gente ouve muito isso. Nos programas de televisão dizendo, olha, o mercado tal está em queda e um outro mercado está em alta. Então isso é muito importante, porque eu posso me dedicar a uma carreira e o ambiente, o que eu chamo de ambiente, é tudo que está fora de mim, né? Tudo que eu não tenho controle. O ambiente não é favorável, então tem que ter muito cuidado. Quando você diz olhar para o mercado, isso é essencial. Agora, antes disso, desenvolver alguma coisa que te toca, que te faz bem. Não, isso eu faria, aquela frase que a gente diz, né? Esse trabalho eu faria sem salário, né? É com esse tipo de trabalho que a gente ganha dinheiro, com aquele que a gente faria sem ganhar nada. Tem um prazer, né? Exatamente. Agora, se eu estou numa empresa e quero crescer dentro dessa empresa porque gosto, porque acredito, enfim, 1000 coisas. Vale a pena eu chegar para o meu superior e conversar para ver se eu posso dar uma guinada ali na minha carreira, se eu tenho chance de crescer ou de mudar de área dentro da própria empresa? Claro, vale claro. a pena? É essencial, eu diria. Porque se você acredita na empresa, nada melhor do que investir nela. E esse investimento passa por esse momento de conversar com o seu superior e esclarecer para ele quais são os seus propósitos. E, Patrícia, as pessoas às vezes têm medo de falar com o superior. Eu digo, não tem que ter medo. O superior, ele está sempre carente de boas ideias, sempre carente de bons profissionais com bons projetos. Então, se você tem um bom projeto, esse projeto é nobre, ele é para o seu bem, mas é para o bem comum, é para o bem da empresa também, porque não pode ter uma via só, né? Ele é bom para mim porque eu subo na carreira, mas para a empresa nem tanto, isso não é legal. Não faça uma proposta desse tipo. Pense como isso é importante para você, mas de que forma essa sua proposta vai ajudar o todo. A empresa, os colegas, os superiores, os acionistas, de que forma vai ajudar a todos. E aí você faz a proposta. E eu te digo, os gestores estão carentes de boas propostas. Propostas que pensem no todo. Se eles recebem propostas realmente viáveis e boas para o bem comum, dificilmente eles não tocam essa ideia em frente. E a insatisfação gera improdutividade, né? Ah, não tenha dúvida, não tenha dúvida. E tem uma questão, a insatisfação, ela é cruel, né, para a produção. E a satisfação, muitas vezes, não melhora muito a produtividade. Isso é interessante. Quando o ambiente profissional gera insatisfação, a queda de produtividade é praticamente certa. Agora, quando os indivíduos estão satisfeitos, não é porque estão satisfeitos que necessariamente estão produzindo muito. Porque está na linha da acomodação, porque ele tem que ver o algo mais, ele tem que ver o futuro, ele tem que ver perspectiva. Porque pode estar satisfatório, mas ele não vê perspectiva. Aquele momento está razoável, mas ele não vê perspectiva. Hoje, principalmente essa turma que entrou no mercado de trabalho no final dos anos 90 e agora início desse século, eles estão muito mais exigentes. Não é uma situação atual, né? Não é qualquer convênio médico que agrada essa turma mais. Eles querem saber o seguinte, daqui 3 anos como é que eu estarei nessa empresa? A instabilidade é muito grande, anos, né? Exatamente. E ele quer crescer. Né? Ele vê muitos exemplos de crescimento e ele entra na escola, já se fala de empreendedorismo. Né? No ginásio. E na minha época não se falava nisso. Antes disso, muito menos. Na minha também. Não é? No ginásio. E hoje ele ouve falar disso o tempo todo. Então, o empreendedor, o empresário, ele tem que saber que ele lida hoje com um jovem no mercado de trabalho muito mais exigente. Tá certo. Marcelo, quero agradecer imensamente a sua participação aqui no nosso Tarde VIP. Te vejo muito em 2009 para estar sempre com a gente, dando dicas, batendo papo cabeça, porque às vezes a gente sabe, mas está precisando ouvir para dar uma chacoalhada, né? Com o maior prazer. Obrigada, viu, Marcelo? Um excelente Natal para toda a sua família. Igualmente. Bom 2009, a gente se vê. Toda. Maravilha. Obrigado. Vamos segurar então o nosso Tarde VIP, gente, porque daqui a pouquinho tem muito mais e eu espero por você. Não saia daí, é segundona aqui no SBT, junto comigo. Até já.